Graça e paz. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao culto aqui da nossa igreja, Igreja Congregacional em Nazaré da Mata, reunido para adorar a Deus. Aqueles que querem vir, né? Porque tem uns que não querem vir. Mas a gente quer compartilhar hoje o texto com vocês de Romanos 4, o tema Justificados pela Fé. Romanos 4. A gente vai ler todo o capítulo. Eu queria pedir à igreja se colocar de pé, por favor. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, foi atribuída? Estando ele já circunciso ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que ele fosse também imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam na pisadura da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém de fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele. Está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos repetir a parte final?
do texto aqui, versículo 25. Eu estou no versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Deus, te louvamos pela tua palavra lida. Queremos que o Senhor tenha compaixão de nós e abra o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra. Que o Senhor abençoe os irmãos e também me concede graça na transmissão da tua palavra no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Para você que está aqui na igreja ou você que está em casa, a gente está devagar, na medida do possível, fazendo exposição bíblica da carta de Paulo aos Romanos. Lembrando que a carta de Romanos foi a carta que levou Martinho Lutero ao conhecimento da verdade. Martinho Lutero, um monge agostiniano, um filho de Dona Mônica, ele tinha muita dificuldade em celebrar missa, porque existia só uma igreja naquele período, a igreja cristã. Na realidade já existia a ortodoxa e a igreja católica. Mas a gente diz que era basicamente uma igreja, e aí coube a Martinho Lutero, através de exposição bíblica, quando ele estava ensinando ali no seminário na época, ele encontrou que o justo viverá por fé. Então, o justo viverá por meio da fé. Logo ele que tinha dificuldade de celebrar a missa, porque sempre o pecado dele pesava muito nas costas dele, e ele tinha medo de fazer a repetição do sacrifício de Cristo. Um dia, após ensinar as Escrituras, a verdade lhe foi revelada. Deus se revelou para Lutero, e ali ele descobriu que o justo viveria por fé. E aí a gente tem falado sobre isso, e aí a gente sabe também que a fé não é nossa. Eu tenho muita fé. Depende em quê? Se for a fé verdadeira, a fé salvadora não é nossa. Ela foi dada por Deus. Nós não teríamos fé se Deus não tivesse colocado essa fé dentro de nós. Um exemplo disso, claro, é a vida de Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, quando Deus aparece para Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai. E a Bíblia vai mostrar que Abraão foi. Então a gente vai observar esses detalhes. Então, alguns estudiosos vão acreditar que a carta aos Romanos foi escrita ali entre o ano 55 e o ano 57 da era cristã. Provavelmente Paulo estava na cidade de Corinto, na viagem missionária que ele fez à Grécia, passou cerca de 3 meses. Provavelmente hospedado na casa de Gaio, o discípulo que tinha hospedado Paulo ali. A gente encontra também Calvino falando sobre Romanos. Calvino disse que o homem encontra a sua justificação única, exclusivamente na misericórdia de Deus. Justificação, o ato de Deus declarar o pecador, que somos todos nós, creia ou não em Deus, justo. O ato de Deus declarar justo. Então, é um ato de misericórdia divina. O homem natural, por si só, seria impossível ele vir até a presença de Deus. Então, Calvino disse que o homem, ele encontra a sua justificação única e exclusivamente na misericórdia de Deus. Oferecida em Cristo Jesus, ao ser oferecido o Evangelho, a boa notícia. E aí a gente lembra que o Evangelho, ele também significa para a gente libertação. Parecido com aquela história lá do povo de Israel, quando estava no Egito. A saída, a libertação da escravidão do Egito. E nós, quando o Evangelho entra em nós, nós também saímos da escravidão do Egito. Só que um Egito simbólico. O Egito simboliza a nossa vida de pecado, a nossa vida de escravidão do pecado.
Porque o pecado é tão arraigado, está tão enraizado dentro de nós, que a humanidade não acredita que seja pecadora. Muitos não acreditam que exista pós-morte. Morreu, acabou-se para muitos. Muitos vão taxar a história da Bíblia como uma história mítica. Foi uma história que foi inventada e foi passando de geração em geração. Mas a fé não é um salto no escuro. A fé cristã, ela é baseada na revelação das Escrituras Sagradas. Jamais o povo iria, no caso os apóstolos, iriam segurar uma mentira de que Jesus havia ressuscitado, correndo risco de morte, correndo risco de ser decapitado, correndo risco de ser torturado. Nenhuma pessoa seguraria uma mentira durante tanto tempo, porque não foi só uma, foram várias pessoas que seguraram, e a mentira seria a não ressurreição de Jesus. Porque nós vivemos numa época de uma pessoa que para muitos é um mito que marcou o tempo e antes e depois dele. O Jesus da história, eu sempre digo, não há como negar o Jesus da história, o Cristo revelado nas Escrituras, possa ser que as pessoas atribuam que seja uma história mítica, mas o Jesus da história, não, ele existiu. Vários estudiosos, eruditos, historiadores do passado, relataram sobre a vida de Jesus. E aí o homem tenta de maneira, negar a verdade de Deus. Ninguém é obrigado a acreditar nas Escrituras Sagradas. Ninguém é obrigado a acreditar no que Paulo escreveu aqui. Mas existe uma lógica. A fé cristã não é loucura. A gente não fuma Bíblia, a gente não fuma cannabis. Nós não fumamos maconha. Nós não usamos esse tipo de coisa para alterar o nosso estado mental. Nós temos uma fé, e a nossa fé ela é racional. Ela é baseada na revelação das Escrituras Sagradas. Comprovados muitos fatos através de fontes históricas e arqueológicas. Agora, há quem não acredite. E eu não tenho essa fé toda para não acreditar. Porque é preciso ter muito mais fé para negar que Jesus existiu do que para aceitar que Jesus existiu. Então é preciso ter muito mais fé para negar o Jesus da história do que para acreditar. Nós acreditamos porque há uma revelação nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Um testemunho que tem sido revelado ao longo dos anos. Verdade é também que em nome de Deus e em nome de Jesus, já matamos muita gente. Eu digo nós porque eu falo a igreja. Os líderes da igreja já fizeram atrocidades no nome de Deus. A religião, ela de forma geral, ela tem feito atrocidades ao longo da história da humanidade. E o cristianismo não ficou para trás. E aí a gente vai observar a história de Calvino, aí você vai estudar a história das cruzadas, a história da igreja de modo geral, vai revelar as besteiras que nós fizemos no nome de Deus. Isso é um motivo de vergonha, mas que não tira a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Então, a gente está estudando sobre um personagem chamado Abraão, que para muitos não passa de um mito, e os judeus até hoje acreditam nesse personagem chamado Abraão, e nós também acreditamos nesse personagem chamado Abraão. Ainda dentro das Escrituras Sagradas e dentro do livro de Romanos, tem um outro estudioso chamado Moody. Ele vai mostrar que o homem, ele não é justo por si só. Muito pelo contrário. Como é que o homem pode se tornar justo? É a pergunta
que ele faz? E aí, a resposta a gente deu, né? Somente podemos nos tornar justos pelos méritos de Cristo, porque não há um justo sequer, todos se corromperam. É o que vai dizer o capítulo 3 e a gente trabalhou anteriormente. Já o capítulo 4, ele vai dar continuidade ao pensamento do capítulo 3. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a gente vai observar aqui que o capítulo 3, ele vai mostrar a justiça de Deus revelada por sua graça. Agora Paulo está argumentando a respeito da justificação pela fé de Abraão. A gente falou da justificação principalmente da última vez. Agora Paulo está falando da justificação pela fé de Abraão. E aí a gente vai tentar explicar. A primeira parte que nós queremos trabalhar nessa noite, o que é que Paulo está argumentando a respeito de Abraão? Porque a gente leu todo o capítulo 4. O que é que Paulo está argumentando? Por que Paulo argumenta sobre a história de Abraão, o pai da fé? Por que Paulo resolve fazer esses questionamentos? Primeiro, ele vai fazer a pergunta. Vamos lá para o capítulo 4, a gente vai precisar ler a Bíblia. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que Abraão alcançou? O fato aqui que Paulo está revelando, está mostrando, se dá baseado no capítulo 12 do livro de Gênesis. Paulo está recorrendo ao livro de Gênesis. O que foi que Abraão alcançou? O texto lá de Gênesis 12 vai mostrar que Abraão estava no meio da idolatria, no meio do paganismo, no meio daquela história, vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir e vamos ser feliz, como diria na linguagem popular. Abraão estava no meio dessa vida tranquila, uma vida sem um Deus, mas com vários deuses, uma vida, sabe, junto com a sua família, trabalhava, tinha uma esposa e estava lá, na Mesopotâmia, na terra de Ur. Mas o texto de Gênesis 12 vai mostrar que Deus se revela para Abraão. Deus toma a iniciativa de se revelar. Revelação é o ato de Deus se fazer conhecer. Muitos de nós só podemos conhecer Deus através da revelação das sagradas Escrituras. Revelar é desvendar, é mostrar o que era oculto. Porque nós, muitas vezes, ouvíamos falar das Escrituras, ouvíamos falar de Deus, mas não conseguíamos entender. Então Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O Deus que se revelou para Abraão, o Deus que se mostrou ali para Abraão, disse: sai. E o que foi que Abraão fez? A Bíblia vai dizer: Abraão partiu. Abraão partiu. De uma maneira sobrenatural, ele creu naquela divindade que apareceu para ele, no caso, Javé, o Deus da provisão. O Deus que estava ali com Abraão, o Deus que se revelou. Queira Deus, ele também se revele para você nesta noite. Queira Deus que tudo que estiver oculto sobre o próprio Deus possa ser revelado para você nesta noite. Abraão estava no meio da idolatria e Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai do teu conforto e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí a Bíblia vai dizer que Abraão partiu. Abraão só teve fé, ele só acreditou porque Deus tomou a iniciativa de aparecer para ele. Deus, quando aparece na vida da gente, Deus, quando se revela, não há quem possa resistir a esse Deus que se revela. Como disse um certo pastor, ainda vivo, John Piper: pode o homem resistir à presença de Deus? Pode sim, claro que pode. Até Deus resolver quebrar a resistência dele.
Você quer ficar com o coração duro? Você pode ficar. Mas se Deus quiser quebrar a sua resistência, Ele quebra porque Ele é Deus. Deus te fez. E se Ele quiser, toda a barreira da incredulidade Ele faz cair por terra. Ele fez isso com Abraão. Então, Abraão acreditou naquele que não conhecia. O verso 1, Paulo vai chamar Abraão de nosso pai. E aí Paulo está se referindo, e aí vocês precisam entender, o contexto aqui é um contexto judaizante, é um contexto judaico. Porque Abraão é o pai da fé. Os judeus e os árabes têm Abraão como o mesmo pai. E aí Paulo está dizendo para aqueles irmãos ali, né? Abraão é o nosso pai. Mas só que se você for observar, já existia a lei quando Deus chamou Abraão. A lei revelada, ali foi dada para Moisés? Não existia. Então, quando o povo ainda não tinha o conhecimento da lei, pelo menos da lei que foi dada ali para Moisés, ainda não existia. Então, Deus apareceu ali para Abraão, um gentio, porque Abraão não era judeu, porque não existia judaísmo ainda. Ele seria o representante, o primeiro, o pai da nação de Israel. Mas Abraão não era um judeu, porque as pessoas da família de Abraão tinham uma fé diferenciada, mas não pertencia ainda ao Deus monoteísta, no caso, Javé. É interessante você observar que apesar do judeu não aceitar Jesus, segundo a carne, foi feita promessa que o descendente de Abraão iria, porque a história do Isaac ali é um tipo de Cristo. Abraão é um tipo de Deus. A ideia, quando você vai ver lá em Lucas, pai Abraão, então Abraão simboliza uma aliança num Deus que salva, através do seu filho Isaac, não Isaac, mas Jesus. É interessante também a gente observar que a circuncisão aqui ainda não havia sido estabelecida. Não tem a ver ainda com circuncisão. Deus escolheu Abraão ainda no paganismo. Deus escolheu Abraão sem ser circuncidado, a operação de fimose que se dava em todos os machos, porque isso só vai acontecer lá na frente. Você pode observar aí, se você abrir sua Bíblia, é depois do capítulo 12 que surge a circuncisão. Então, Paulo está argumentando que Deus chamou Abraão quando Abraão ainda não era nada. E Deus chama o seu povo, a cada um de nós, quando nós ainda também não éramos nada. Não tínhamos fé e Deus se revelou de uma maneira sobrenatural. O Deus de Abraão também é o nosso Deus. O Deus que se revelou para Abraão lá no meio da idolatria foi o mesmo Deus que tomou a iniciativa de se revelar para mim e para você. No versículo 2, você vai observar Paulo dizendo: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Mas veja o que é que o texto diz. Abraão, se ele foi, como diz o texto aqui, se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Qual foi a obra de Abraão? O que foi que Abraão fez? Na realidade, Abraão só creu. Abraão não fez nada, apenas ele partiu. E Abraão só creu porque o Deus que se revelou apareceu para ele. Abraão creu. A fé, ela foi imputada como justiça. Não que Abraão tivesse uma fé dele próprio. Essa fé foi algo da parte de Deus. É algo sobrenatural. É algo divino. Deus se revelou para Abraão. E Deus justificou Abraão dando a fé que salva para Abraão. Como Deus também fez em nossas vidas. É o que Paulo está argumentando. Justificado por obras da fé, pois ele creu. Sua crença, aí a gente vai observar, foi num Deus misericordioso. A fé de Abraão foi quem justificou ele. Mas quem deu a fé a Abraão? Quem deu a fé a Abraão, irmãos?
Quem se revelou para Abraão? Foi o mesmo Deus que se revelou para você. Foi o mesmo Deus que colocou a fé que salva dentro de você. Foi um ato de misericórdia de Deus. Abraão estava perdido e Deus tirou Abraão do paganismo. Nós estávamos perdidos e Deus nos resgatou. Foi um ato de misericórdia, um ato de compaixão. Deus teve compaixão de Abraão, também teve e tem de nós. No versículo, na terceira parte aqui do versículo 4 e 5, vai mostrar: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É interessante você observar aqui, qual foi o trabalho de Abraão, irmãos? Qual foi o trabalho de Abraão? Abraão não fez nada. Quem fez foi Deus. Quem faz é Deus. Ele é o autor da salvação. Ele é o Pai das misericórdias. Ele também é o Deus de Abraão e é o nosso Deus. Então, Paulo está argumentando aqui que o trabalho de Abraão, na realidade, não foi nada. Foi só crer. Quem trabalhou para quebrar a resistência de Abraão foi Deus, o Deus Salvador, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Deus apareceu a Abraão. E é interessante você observar aqui no texto. Porém, versículo 4, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída. Essa história aqui da fé que é atribuída é a fé dada. Ou seja, Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer, pelo presente, pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. A salvação, ela vem pela fé. E a fé, Paulo vai dizer, é um dom de Deus. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Abraão teve a fé porque Deus teve misericórdia de Abraão e colocou a fé dentro de Abraão. Mas se você observar, essa fé é quem justifica. Porque quem justifica, quem cancela os nossos pecados, quem se revela é Deus. Não é Abraão que faz as coisas. Quem faz as coisas é Deus. A glória não é do judaísmo, a glória não é do cristianismo, a glória da salvação é toda de Deus. E a justificação, o ato de Deus declarar você e a mim justo, também é um ato de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo. Foi Jesus quem fez tudo por nós. E aí você precisa entender aqui, que Paulo vai continuar a argumentação. Está tudo aqui, viu, irmãos? Está tudo aqui dentro do texto. A fé de Abraão na justiça divina, ela é igual à graça. A fé é um ato de misericórdia de Deus. É um presente de Deus. A fé que você tem, a fé que salva, é Deus quem dá. Queira o Senhor Deus Todo-Poderoso que nesta noite Ele coloque essa fé salvadora dentro de algumas pessoas que estão em casa ou aqui. Mas a fé de Abraão na justiça divina é igual à graça de Deus, presente de Deus. E a fé foi atribuída como justiça. Eu tive fé em Deus. Logo, Deus me declarou justo. Não pelos meus méritos, não por causa dos meus pecados, mas por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Foi Deus quem fez tudo. Paulo está argumentando isso aqui. O chamado de Deus por Abraão terminou naquilo que eu poderia dizer, na resposta positiva de Abraão. Abraão respondeu à voz de Deus, porque Deus se revelou para ele. Então, a resposta de Abraão, pela fé, vai provar que tudo que Abraão tinha ali no que se refere a Deus, vem de Deus. E aí fica naquela velha briga, né, de arminianos e dos calvinos, do calvinismo, aliás.
Ah, mas eu é que decido se eu quero aceitar a Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não revelar. Foi o que Jesus disse. Todo aquele que é meu, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. O homem responde positivamente, porque Deus quebrou a resistência do coração nosso. Coração duro é Deus quem quebra a resistência. Foi assim com Abraão e tem sido assim ainda hoje. O homem quer endurecer o coração, ele pode endurecer. Ele quer resistir, ele pode resistir. Até Deus intervir. Porque a graça, o presente, ele é irresistível. Quem é que rejeita um presente, irmãos? O presente, ainda mais o presente da salvação. Eu já vi gente, eu já tive a oportunidade de ver um camarada que ele disse que ele era tão ruim que nem Satanás queria ele. E é assim que o diabo bota mesmo engano na pessoa. A pessoa pode ser ruim. Mas a gente quando vai ver os homens de Deus, Moisés era um assassino e Deus quis Moisés. Paulo era um assassino e Deus quis Paulo. Você pode ser o mais vil, o mais cruel dos pecadores. Deus, quando quer intervir na vida da pessoa, ele intervém e não há quem resista a Deus. A resposta de Abraão pela fé é a prova que tudo vem de Deus. Versículos 6 e 8. A gente vai observar, na realidade, aqui, Paulo, usando o Salmo 32. Se você for lá para o Salmo 32, você vai ver justamente essa expressão que Paulo cita aqui no versículos de 6 a 8. Que diz: E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. É Deus quem faz. Davi reconhece isso. Se Abraão quisesse se gloriar por causa da fé dele, ele poderia se gloriar diante de qualquer pessoa. Paulo vai dizer anteriormente, menos diante de Deus. Não há quem possa querer se gloriar por causa de alguma obra que faz diante de Deus. Deus não precisa de nenhuma obra nossa. Deus não precisa que eu faça nada por Ele para que Ele seja Deus, porque Deus é Deus independente de mim. Independente de você crer, independente de você pregar, Deus é Deus. E Ele não precisa de nada. Como diria o pastor Josemar, Ele não precisa disso aqui, Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa do nosso louvor. Nós é quem precisamos adorar a Ele. Nós é que decidimos voluntariamente sair da nossa casa e vir para aqui, mas Deus não precisa de nada, porque tudo é dele, irmãos. Deus está preocupado comigo, com o teu louvor? Ele precisa do teu louvor e do meu? Não. Nós precisamos. O Pai procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Quando as pessoas procuravam no monte, ou em Jerusalém, Jesus acaba com essa história da adoração geográfica. Mulher, crede que o tempo vem e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus sabe a intenção do meio do teu coração de estarmos aqui reunidos nessa noite. Eu não sei qual foi o propósito que você veio aqui ou que você está em casa assistindo a essa mensagem, mas Deus sabe. O Salmo 32, ele apontava para Cristo. Como você vai observar aqui, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoados, cujos pecados são cobertos, só pelo sangue de Jesus. Deus, quando olha para o pecador, para nós, Ele não vê você, Ele não me vê, Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Deus não nos consome porque Ele é misericordioso. Como Pai, Ele tem dado a oportunidade dessa geração também se arrepender dos seus pecados. Deus tem concedido a oportunidade de você estar aqui, de ouvir a mensagem, mas muitas vezes fica ainda com o coração endurecido. Quando Deus tocar no meu coração. Não é uma coisa de emoção.
Não se trata de emocionalismo. Tem a ver, sabe, com entendimento, amar a Deus com entendimento, com força. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço. O crente tem, sabe, que está ali na presença de Deus. Cristo já pagou o preço, claro que Ele pagou. Mas eu, como fui salvo, eu preciso fazer de tudo para continuar na presença do Senhor. Como diz as Escrituras Sagradas ali no Antigo Testamento, eu que sei que pensamento tenho ao vosso respeito. Deus tem coisas grandes para a vida da gente, mas a gente não quer ficar satisfeito em Deus. E aí a gente, muitas vezes, prefere viver para a gente mesmo. E aí quando a gente vive para a gente esquece de Deus. Segundo lugar aqui, a fé de Abraão. Aí eu faço a pergunta, foi antes ou depois da circuncisão? O versículo 9, Paulo vai mostrar. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, quando é que a fé foi dada a Abraão? A gente já respondeu isso lá atrás, quando ele ainda estava lá na idolatria. A fé foi dada antes do pacto de Abraão com Deus e de Deus com Abraão. Primeiro, Deus colocou a fé, depois Deus permitiu ali uma aliança através da circuncisão. Todo homem judeu, ele é circuncidado. Só homem, obviamente, por causa da questão do órgão genital que é diferente. Então, todo homem nascido, ele era circuncidado. 8 dias de nascido, ele deveria ser circuncidado. Deus faz essa aliança com o povo dele. Então, o povo judeu, ele é circuncidado. Mas Deus não deu primeiro a circuncisão. Porque às vezes a pessoa, só pelo fato de fazer um sinal, né? Porque a circuncisão é um sinal externo daquilo que Deus fez internamente dentro do nosso coração. A circuncisão de Deus não é a da pele do prepúcio, no caso do órgão genital masculino. Não é aquela pele que é rompida. Deus quer que o nosso coração esteja, né, nele, exclusivamente nele. E é interessante você observar, o texto aqui vai falar justamente a respeito da questão da fé, visto que dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, primeiro veio a fé. Deus primeiro coloca a fé, depois ele faz as outras coisas em nós. Primeiro Deus salva o homem. Primeiro Deus coloca a fé no homem e salva o homem. Depois o homem decide se batizar. O crente, no caso, deve se batizar porque o batismo ficou no lugar da circuncisão. E aí, todos, macho e fêmea, podem ser batizados. O batismo é um símbolo externo daquilo que Deus operou dentro de nós. A circuncisão também era esse símbolo. E aí a gente vai observar mais o seguinte. Se você for observar o versículo 10, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não, no regime da circuncisão, e sim quando ainda era incircunciso. Porque, irmãos, a circuncisão só se deu lá em Gênesis 17, 9. Se você quiser, você pode ir lá e você vai ver que em Gênesis 17, 9 foi quando a circuncisão foi estabelecida. Mas Deus coloca a fé em Abraão em Gênesis 12. Então, Deus colocou primeiro a fé. Queira ele que a fé que salva, queira Deus, você possa ser tocado hoje, nesta noite, através da fé. Então, ainda no ponto 2, segundo lugar, agora o versículo 13.
Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. E aí nós observamos o seguinte, quando a gente observa essa parte aqui do texto. Deus é o Deus do judeu? É. Deus é o Deus da circuncisão? É. Deus é o Deus da incircuncisão? É. Deus colocou a fé em Abraão antes da circuncisão? Sim. Então Deus chamou Abraão ainda incircunciso. E aí a circuncisão que a gente tanto está falando aqui hoje à noite, tanto é que esse pastor fala de circuncisão, circuncisão, circuncisão. Deus quer que você entregue a sua vida para Ele, entregue a sua mente para Ele, entregue o seu corpo para Ele, deixe Ele operar dentro de você. E aí, depois que você passar a ter a fé verdadeira, você deve procurar se batizar. Porque o crente, ele precisa dizer que morreu para o mundo e hoje que está vivo para Deus. Então a gente pode entender que a circuncisão foi a resposta dada à fé. O batismo hoje é uma resposta à fé. Nós fomos chamados e decidimos nos batizar para dizer que morremos para o mundo. A circuncisão também foi a resposta dada à fé. Então, é o que Paulo está argumentando aqui nesses versículos 11, 12 e 13. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. A justiça da fé é a justiça que provém de Deus. O selo, a garantia de que aquele povo pertencia a Deus era a circuncisão. Hoje, nós, os cristãos, o batismo. E aí, a gente vai observar aqui no 12, e o pai da circuncisão, por que ele era o pai da circuncisão? Porque ele foi o primeiro a ser circuncidado do povo de Deus. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam na pisada da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Abraão creu antes. Precisamos crer. Precisamos pedir a Deus. Isso, né? É Deus quem faz. A gente precisa pedir que Deus se revele para as pessoas. A gente anuncia a mensagem de salvação. A gente proclama a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Mas quem faz com que a pessoa entenda, quem quer e quebre a resistência da dureza do coração, é Deus quem faz isso. Somente Deus. E aí, nos versículos 14 a 17, Paulo vai argumentar, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também há transgressão. Essa é a razão que provém de fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Então Paulo agora está argumentando, né, que a lei ela vai mostrar a ira, o erro. A lei, ela não tinha sido dada ainda. A lei foi dada cerca de 400 anos depois. A lei de Moisés foi dada depois. Mas é interessante que a fé veio antes da lei. Mas muitos judeus, irmãos, eu não sei se eu estou falando hebraico, né? Eu fico meio preocupado, eu espero que os irmãos estejam entendendo. Muitos judeus não conseguem entender a questão da fé. Eles estão mais preocupados com a lei, em obedecer à lei, do que atender à fé. O que é mais importante, obedecer à lei ou atender à fé? O que é que vem primeiro?
A lei ou a fé? Quem vem primeiro, a lei ou a fé, irmãos? É a fé. Qual é o mais importante primeiro? É a lei ou a fé? E quem é que deu a fé? A Abraão. Quem é que deu a fé a mim e a você? Quem é que dá a fé às pessoas? É Deus. A lei também serve para a obediência. Mas a lei, ela mostra o nosso erro. A lei aponta os nossos pecados. A lei revela a nossa incapacidade de obedecer às ordens de Deus. Adão só tinha um mandamento. E ele foi incapaz de obedecer aquele único mandamento que tinha. Só prova também o quanto nós somos difíceis. Então, a lei, ela vai levar a ira. E por que a ira? Porque nós transgredimos. Quem transgride um só mandamento se faz maldito, transgressor de todos. No versículo 16, Paulo vai falar sobre fé e graça. Nós recebemos a fé, a graça e a misericórdia de Deus. É Deus quem coloca isso dentro de nós. E é exatamente isso que Paulo está argumentando à igreja de Roma. Por que tanta especulação? Por que tanta preocupação com a circuncisão, com a lei? O mais importante é a fé. A fé é quem justifica o homem, independente das obras, é o que Paulo está dizendo. É a fé no Deus que salva, no Deus que justifica, no Deus que declara o pecador justo. É isso que Paulo está argumentando aqui. Ninguém merecia, mas Deus dá gratuitamente. Em último lugar, versículo 19. Devemos imitar a fé de Abraão. E sem enfraquecer a fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Devemos imitar a coragem e a fé de Abraão. Por que devemos imitar a fé e a coragem de Abraão? Primeiro, irmãos, talvez algumas coisas demorem na tua vida a acontecer. Na vida de Abraão demorou cerca de 25 anos. Ele esperou 25 anos para ter o seu descendente. Eu não sei quantos anos você está esperando o que Deus prometeu. Mas o Deus que se revelou a Abraão foi o maior presente que Abraão podia ter. O Deus da provisão, o Jeová Jirê. O Jeová Jirê também é o nosso Jeová Jirê. Não podemos duvidar. Precisamos ter fé. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Abraão não havia ainda tido seu filho junto com sua esposa, mas ele creu em Deus. Ele acreditou que Deus era capaz de fazer. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você e do que eu podemos imaginar. Abraão não duvidou, teve fé. Ele teve fé nas promessas de Deus, porque ele sabia quem havia feito a promessa. Quantas pessoas não prometem as coisas e não cumprem, né? Tem várias pessoas que prometem as coisas e não cumprem. Ah, eu vou fazer e não faz. Ah, eu vou e não vem. Deus não é assim. Tudo que Deus promete, Ele cumpre porque Ele é fiel. Abraão sabia que Deus era fiel. Podemos imitar a fé de Abraão. Por isso, né, que a gente precisa ter uma fé semelhante à de Abraão. Abraão acreditou que mesmo que Isaac tivesse nascido ali, Deus mandou Isaac ser sacrificado, que Abraão deveria sacrificar. Abraão acreditava que Deus era capaz de restituir Isaac para ele. Porque ele creu. Não podemos duvidar quando Deus promete algo. Veja só, Deus, não eu. Quando Deus promete. Porque às vezes eu quero ouvir determinadas coisas, como eu sempre tenho dito aos irmãos. Eu quero ouvir, e aí eu digo que foi Deus quem disse. Tem muitas coisas que eu digo, tira Deus dessa história. Aí você, namorado, vai, estou orando para Deus me dar um namorado.
Quem vai escolher é você. Deus só vai aprovar a sua escolha. Se você escolher errado, quebrou a cara para a vida toda. Vá botar culpa em Deus, não. Ah, porque Deus disse a Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separe. E aí depois se separa. Não, porque não foi Deus que uniu. Você não escolheu certo, problema seu, vai sofrer pro resto da vida. Casamento é uma coisa muito séria. A vida dois também. Mas às vezes a gente quer colocar Deus em determinada situação. Quantas vezes a mãe disse que não e a pessoa foi? Quantas vezes o pai disse que não e a pessoa foi? Quantas vezes os amigos disseram, rapaz, e a pessoa foi? Depois não reclame. Mas Abraão não duvidou. Se Deus mandou e você confirmou e tem certeza, tenha fé. Possa ser que demore 25 anos, não é para você ver ele ali rendido aos pés de Jesus, mas tenha fé. Principalmente as irmãs que já estão na fé e o marido não é, né? Então tem que estar orando. Vai demorar. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Então o que foi que Abraão fez? Não duvidou, mas se fortaleceu. Se você quer se fortalecer em alguma coisa, é em Deus que você deve se fortalecer. Porque às vezes a gente quer resolver tudo do nosso jeito. Mas precisamos nos fortalecer em Deus. Como o texto aqui está dizendo, né? Que Abraão se fortaleceu. Não duvidou por incredulidade da promessa. Era difícil, a mulher já estava velhinha. Já não estava na época de ser mãe. Deus faz o impossível ser possível, mas é Deus quem faz, irmãos. É Deus quem faz. Abraão não duvidou, mas se fortaleceu, porque ele sabia quem tinha prometido a ele. Quem prometeu a ele foi Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Devemos imitar a coragem e a fé de Abraão e devemos também estar convictos da promessa que Deus fez para a nossa vida. A maior de todas elas é de que Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa sorte. Ele quer ser o nosso dono, Ele quer ser o nosso Deus. Ele quer suprir, sabe? Aquela coisa que falta dentro de nós, que a gente procura nas coisas e não acha, é Deus. Se o teu pai te abandona, Deus te acolhe. Se tua mãe te rejeitou, o Senhor te acolhe. Se você só tem experimentado dor em cima de dor, você precisa entender a dor que Jesus passou na cruz do Calvário por você, porque Ele te ama. Esteja convicto, como Abraão esteve, acreditando que quem fez a promessa é fiel. Quais os benefícios de imitarmos a fé de Abraão? Se tivermos fé, seremos justificados. Se nós tivermos fé, seremos justificados por aquele que fez a declaração, Deus. E aí a gente vai ver, pelo que também isso lhe foi imputado para a justiça. E ainda, o segundo benefício de imitarmos a fé de Abraão é crer em Deus e crer naquele que ressuscitou a Jesus. Deus quer ressuscitar coisas na tua vida. Deus quer ressuscitar a tua esperança. Deus quer te dar alegria. Deus quer te dar paz. Ele quer tirar você da sarjeta, da lama, e quer firmar os teus passos e colocar os seus pés sobre a rocha. Todos nós aqui andávamos desgarrados. Andávamos perdidos. Mas foi Deus quem nos achou. E apesar de termos problemas, nós temos paz, porque estamos reconciliados com Deus. Vamos ter problemas, como Jesus disse. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Jesus disse, Ele venceu o mundo. E aqui, o último benefício de termos a fé de Abraão. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente
nos será imputado, a saber, a nós que cremos, naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus, quando ressuscitou, ele fez isso. Porque Deus olhou para mim, olhou para você e disse, ele não tem jeito. E Jesus disse, está pago. Eu paguei. Então, Jesus ressuscitou com a finalidade de nós podermos estar justificados. Não temos mais culpa dos nossos pecados, porque Cristo pagou o preço do nosso pecado em nosso lugar. Ele nos justificou. Ele pagou o preço. Ele assumiu as nossas culpas. As nossas transgressões foram encravadas na cruz do Calvário. E Deus ressuscitou Jesus como prova de que ele aceitou o que Jesus fez por nós. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E ele também quer estar na tua vida. Ele quer estar vivo também para você. Eu não sei quanto tempo você tem ouvido a mensagem do Evangelho, mas Deus quer trabalhar em você. Ele quer colocar a fé dentro de você. Porque o preço foi pago. Jesus, quando você recebe a Ele como Senhor e Salvador, Ele te declara justo e justificado diante de Deus. Se você entendeu essa mensagem, sabe que tudo que você tem feito não é suficiente para se salvar. Eu também. Não tenho como me salvar. Não sou bonzinho. Não tenho mérito nenhum, mas Deus tem. E você, sabe, Deus falou com você nessa noite, quiser entregar a sua vida para esse Deus Todo-Poderoso, esse Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus da provisão. Então, você pode orar comigo nessa noite. E eu quero convidar você para que você possa fazer como Jailma, que estava aqui conosco outro dia. Ela veio, entregou a sua vida para Jesus. Que Deus possa colocar a fé dentro de você. Tem alguém nessa noite aqui que entendeu a mensagem e quer entregar a sua vida para Deus? Quer ser justificado, quer ter o perdão dos seus pecados, quer passar a ter a fé verdadeira e entregar o controle da sua vida para Jesus? Tem alguém que está nessa noite aqui e quer fazer isso? Dá um sinal para que a gente possa orar por você. Se você está entendendo a mensagem, se Deus falou com você. Você que está em casa, também. Talvez você vá ver essa mensagem depois, mas Deus também quer que você tenha fé. Deus quer que você responda positivamente ao chamado dele. Se você teve vontade e não teve coragem, então saiba que Jesus teve coragem de morrer por você. Você teve vergonha por algum motivo, você pode nos procurar ali após o término do culto. Tá? Porque Deus é muito lindo. É Ele quem opera, é Ele que salva, é Ele que transforma. E a glória é toda dele. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Olha, quem não tomou a ceia ainda, esse mês, ainda tem ali para quem não tomou a ceia. A gente vai orar, vai encerrar. E aí, a gente vai dar a ceia para quem não tomou. Aí você fica do lado de cá, né, os diáconos pode... Viu, irmão Gil? O senhor pode dar a ceia para o pessoal que não tomou a ceia. A gente também quer avisar que a gente só vai fazer isso 2 domingos. Tá certo? Então, 2 domingos. Vai ser o primeiro e o segundo domingo. A gente vai fazer a ceia nos 2 domingos. Porque, assim, a gente não tem condições de estar todo domingo fazendo. Né? Porque a gente não sabe quem participa e quem não participa. Então, a gente vai estabelecer os 2 domingos para fazermos a ceia. Então, aquele que não tomou, né, você pode se dirigir ali ao irmão Gil, a gente vai orar, e você pode tomar a ceia sem problema nenhum. Deus, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores que nós entoamos ao teu nome. Queremos pedir que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes, daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, que o Senhor conceda graça, misericórdia, te revela, Deus, para essas pessoas, assim como o Senhor se revelou para Abraão. Também te pedimos que o Senhor se revele para esses ouvintes da tua palavra, assim como também o Senhor se revelou para mim e para os irmãos que estão aqui, que o Senhor faça isso
em nome de Jesus. Leva-nos para casa na tua proteção, dá-nos uma noite de bênção e de paz, nos livre do mal, uma semana abençoada e próspera, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso grande Deus e eterno Pai, a comunhão, a bênção e a consolação do Espírito Santo, repousa sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Quem for tomar ceia, o irmão Gil, Cleonice e Ramon.